Elivaldo Barbosa, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também falou a respeito de como deve ser o desafio a partir de agora, depois da aprovação na CCJ, com as discussões que acontecem na Comissão Especial da Reforma da Previdência e falou da expectativa de participação do presidente Jair Bolsonaro nos debates para a aprovação dessa reforma. Vamos ver o que disse Rodrigo Maia. O senhor demonstra toda a preocupação e atenção com a reforma da Previdência e todas as outras reformas. Para isso é necessário essa boa relação do governo com a Câmara. E hoje os jornais traziam a declaração do deputado Marcelo Ramos sobre a necessidade de que o presidente falasse menos para que a reforma tramitasse. Até que ponto esse tipo de relação do governo federal com a Câmara preocupa o senhor? Eu acho que escolhi o Marcelo como presidente da comissão, mas eu acho que o presidente tem que falar mais. E já está falando, e acho bom. E acho que isso é importante na relação do Executivo com o Legislativo, essa participação mais efetiva do presidente, esse diálogo com o Legislativo, mostrando, né, que o governo federal quer a reforma, sabe da importância da reforma e mais. No dia seguinte da aprovação da reforma, governo e parlamento juntos vão construir para o futuro, para o próximo ano, um orçamento com maior capacidade de investimentos para que cada município possa receber mais recursos e com mais recursos investir nas áreas fundamentais, saúde e educação. O que deve caracterizar a discussão na comissão especial, em termos de debate e entendimentos políticos? Eu acho que o debate vai ser sempre a polêmica no regime dos servidores públicos. Os servidores vão ter que trabalhar mais alguns anos, eles vão querer uma coisa intermediária. A alíquota progressiva também para o regime próprio, para o regime dos servidores públicos. E no regime geral, acho que não tem muito problema. Tem um debate sobre abono, em que medida deve ser limitado o abono. Essa é uma questão que é importante ser debatida. E a idade mínima do regime geral, mas eu acho que está tendo pouco conflito nela, porque, como eu disse, aqueles que ganham até 2 salários mínimos já se aposentam com a idade da proposta daqui a 12 anos, 65 e 62. Então, eu acho que ali tem pouco conflito. O conflito maior vai ser exatamente daqueles que ganham mais, né, que ganham mais de forma legítima, fizeram um concurso público, mas precisam dar uma colaboração maior nesse momento onde o sistema está desequilibrado, onde as receitas são menores que as despesas do sistema previdenciário brasileiro. Qual seria a reforma também tão urgente ou a que mereceria maior atenção após a reforma da Previdência para garantir essa saúde, principalmente de municípios e estados? Na hora que a gente conseguir reduzir o tamanho do governo federal, o Pacto Federativo, né? Porque com mais recursos disponíveis no governo federal, ele pode, com o Pacto Federativo, transferir de forma automática mais recursos para a base, para municípios e para estados. O sistema tributário brasileiro é muito confuso, para o setor privado também é importante, né? O saneamento. 100 milhões de brasileiros mal têm saneamento. Então, um projeto de lei de saneamento que está tramitando uma medida provisória, a gente precisa aprovar para poder voltar a ter investimentos nas áreas populares, no saneamento básico, que é a saúde pública, né? Eu acho que são alguns projetos importantes. Aí, depois da reforma previdenciária e tributária aprovada, aí sim a gente pode olhar longo prazo de que forma que a relação do governo federal, do parlamento federal com os prefeitos, com as câmaras de vereadores, para que a gente possa voltar a construir, né, a capacidade de investimentos nas áreas sociais e uma maior eficiência na gestão pública de todos os entes da federação. Agora, no novo governo, o senhor vê perspectivas interessantes para o Brasil e o que cada brasileiro e cada ente deve fazer para garantir um Brasil mais próspero? Eu acho que a gente tem que garantir uma educação de melhor qualidade para os nossos filhos, para aqueles que têm netos. Isso é fundamental, né? O mundo está se modernizando, a tecnologia está avançando, então a qualificação de educação vai ser cada vez mais importante, por isso que é importante ter recursos na base, nos municípios, para que os prefeitos possam atender melhor a sociedade. Eu acho que com as reformas a gente vai ter uma perspectiva de investimentos do setor privado de longo prazo. Aí sim organizar uma legislação de licenciamento ambiental mais segura, uma legislação de lei de falências que dê mais segurança para o investidor. Eu acho que a gente garantir segurança jurídica para o setor privado também é muito importante para que ele volte a investir. A gente precisa que o Brasil volte a ter uma capacidade de crescimento, né, uma sustentabilidade no crescimento que não tem há muitos anos. O Brasil tem crescido muito pouco, o desemprego beirando 13 milhões de brasileiros. Então, a gente precisa ter um foco muito claro em quê? Em saúde, educação, saneamento, infraestrutura e dar condições para que o setor privado volte a gerar emprego. Porque se a gente garantir saneamento, a infraestrutura, saúde, mas principalmente a educação, quando o setor privado for gerar emprego, esses empregos serão
para as famílias brasileiras que hoje estão desempregadas. Hoje o governo federal anunciou alguns cortes, IBAMA, estuda a possibilidade de privatizações como Conab e outras instituições. Esse é o caminho? Isso ou cabe ao senhor, como presidente do Congresso, apenas observar? E como é que o senhor tem avaliado esse cenário? Alguns setores, quando privatizados, passam pelo parlamento. Se for essa a decisão daquilo que passa pelo parlamento, nós vamos decidir. Tem empresas que são ineficientes, precisam ser privatizadas. E tem empresas que precisam ser públicas. Como eu não conheço ainda a proposta de privatizações do governo, eu não quero entrar no detalhe daquilo que eu acho certo ou não. Acho que o que for passar pelo Congresso, nós vamos estudar. Nós não temos essa linha de que tudo tem que ser privado. Tem muitas coisas que precisam ser públicas, mas tem muita coisa que o setor público administra, que custa mais caro no setor público que no setor privado. E a gente não precisa carregar esse peso para a sociedade brasileira. Certo. Bom, eu queria que o senhor então fizesse um convite para aquelas pessoas que vão assisti-lo no Congresso das Cidades, que estarão lá para vê-lo, esse congresso que vai reunir representantes de 224 municípios piauienses. Olha, muito feliz pelo convite, agradeço pelo convite. No dia 6 vou estar aí no Piauí, com cada um de vocês, prefeitos e prefeitas, discutindo o futuro do Brasil. Como presidente da Câmara, a convite do senador Ciro Nogueira, com a certeza que no diálogo é que nós vamos construir um Brasil melhor. Muito obrigado, presidente, pela entrevista. Então, entrevista com o presidente Rodrigo Maia, apostando que não só a reforma da Previdência, mas outras reformas aconteçam para melhorar o cenário no Brasil. Correto, parabéns, Joelson, pela entrevista lá, exclusiva aqui para a TV Cidade Verde, em que o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, escreveu aí toda a estratégia que pretende adotar para levar a efeito de forma positiva o debate sobre essa polêmica matéria, mas necessária ao país, que é a reforma da Previdência. E mais que isso, considerar aqui o Congresso das Cidades como um espaço privilegiado nesse debate, já que envolve aí os gestores do Estado, de um Estado, também a bancada federal que se fará presente durante essa visita do presidente Rodrigo Maia ao Piauí.